Está no ar mais um Voz Ativa. Eu sou Bia Venâncio e hoje eu recebo uma figura ilustríssima, não só para Ourinhos, mas como ele é solteira, Andradina e toda a região, e principalmente para mim. Esse programa de hoje é especial para o Dia das Mães e eu não poderia deixar de receber ela, a minha mãe. Mãe, seja bem-vinda, que legal te receber aqui. Acho que foram inúmeras oportunidades de eu te entrevistar e você sempre corria, né? Difícil, hein? Mas eu falei que no Dia das Mães queria te fazer a sua homenagem e não deu pra você escapar, né? Eu fiquei muito feliz, né, com essa homenagem, assim, gostaria de vir mais vezes, mas sou um pouco tímida frente às câmeras, eu confesso. Só não, você gosta de bater foto, né? Não gosta de filmar. Eu amo uma selfie, de verdade. Mas então vamos lá. O que eu posso começar te perguntando? Eu acho que a tua história de vida é tão fantástica que eu acho que metade do que eu sou, metade é sua, metade do pai, lógico, né? A gente sempre fala isso. Mas sem essa metade não seria nem um terço da mulher que eu sou hoje. E você é mãe por completo, né? Você é mãe, acho que desde que você tem 11 anos de idade, não é isso? 9 anos, quando meu irmão nasceu, né, e minha mãe precisou de mim, eu já comecei a cuidar. Então, quando vocês nasceram, eu já sabia cuidar de criança, já. Eu acho engraçado que você sempre comenta, quando você vai dar um neto pra gente e tal. E você sempre soube que eu nunca tive muita facilidade com criança, mas você teve uma coisa muito nata, né? Assim, parece que você nasceu pra ser mãe. Eu sempre percebi isso, que as minhas amigas sempre falam, putz, a sua mãe é a mais legal de todas, eu queria que sua mãe fosse minha mãe. Eu acho que isso que me fez ser professora, gostar de criança. Eu já comecei com maternal, então eu tenho esse afeto. E eu, se eu estiver no restaurante e tiver um bebê, eu seguro para a pessoa jantar. E eu já tenho essa intuição mesmo, desde que eu sou criança, eu gosto. Eu cuidava da molecada com uma lozinha já. Isso que eu ia falar agora, legal você ter lembrado, o fato de você ter sido professora por muitos anos, se aposentou ano passado, né? Depois de muita luta, porque nosso governador meteu o pé na jaca para atrapalhar isso, como com todos os outros professores do nosso estado. E ao mesmo tempo em que você tem fama de brava, a gente sempre reparou que você é muito amada, né, pelos seus alunos e tal. O tempo todo você é interpelada por eles na rua. Como que é essa relação que você tinha com seus alunos? Você acha que você trazia um pouco do seu lado mãe? Porque você também sempre foi uma mãe um pouquinho brava, não brava, mas digo que cobrava muito da gente, né? Mas você sempre teve esse misto de mãe com professora na sua sala de aula? Sim, eu tinha um carinho pelos meus alunos como mãe mesmo. E eu sempre fui severa como mãe porque eu tinha medo do futuro. Como eu via pais assim na escola que não cuidavam dos filhos, os filhos eles iam para outros caminhos errados e eu queria trazê-los de volta. Sempre fui uma professora mãezona mesmo. E os bons alunos sabiam disso e me amavam de verdade. Os maus alunos e alunos que já estavam talvez no caminho errado me odiavam, porque eles queriam sossego. Eu tirava essa paz, né? Eu queria o conselho tutelar na escola, eu queria, mas não para prejudicar, mas para trazê-los de volta à realidade, pensar que o futuro pode existir sem uma coisa errada, né? Sim. Então, nossa, eu amo. E até hoje, onde eu passo, quando eles gritam, professora, eu me orgulho muito, porque eu fiz por vocês e fiz pelos meus alunos, meio de intuição mesmo. Às vezes, quando eu errava, né, numa bronca mais severa, até com um filho ou com um aluno, depois que a gente se arrepende, só que falando, mas na hora foi o que eu soube fazer, não existe uma cartilha, né? Não tem uma cartilha. Você sempre falou isso, não existe uma cartilha. Acho que nem como ser mãe e nem como ser professora. É lógico que você aprende pedagogia e tal, mas ali na hora do vamos ver que você vê a dificuldade, né? E até era uma coisa que eu queria te perguntar, que a gente sempre conversou sobre isso, as dificuldades de dar aula numa escola pública, né? Governada, gerida, na verdade, pelo Estado. Aqui, qual que era o maior sentimento que você tinha, assim, que você achava que podia ser melhor? O que você achava que a escola pública podia ser melhor para os seus alunos e para os professores também? Um investimento, né? Porque eu percebi ao longo dos 30 anos de trabalho que o governo, quando era época de eleição, ele
colocava investimentos na escola durante um período para atrair os pais e fazer com que os pais se enganassem, fossem enganados. Quando eles ganhavam a eleição, né, o Geraldo Alckmin foi o que mais me chateou. Eu tinha sala de informática que a gente levava os alunos, era uma riqueza de conhecimentos, e ele empregou alunos do ensino médio. Não foi assim um sucesso, uma alegria para mim ver esse avanço, porque a gente estava só lousa e giz, não tinha nada, né? Não tinha um retroprojetor, não tinha nada, era um para pedir para a escola toda, na diretoria de ensino, e os professores não têm tanto acesso assim, porque é de muita aula. E aí, quando ele ganhou a eleição, ele demitiu os meus alunos do ensino médio, fechou a sala de informática com 30 computadores, e essas salas são fechadas até hoje em várias escolas. E estão apodrecendo, né? Então isso me revoltava bastante, porque os meus alunos são carentes de informação, né? E eles tinham isso, porque a gente fazia de tudo para ir para a sala com eles, né? É até legal você lembrar disso, porque é bem nítido, assim, que a escola pública, pelo menos aqui do estado de São Paulo, que é a que a gente convive, é bem defasada, né? Eu lembro de uma época, acredito que há uns 2, 3 anos, que você chegou a comentar com a gente que faltava papel higiênico nos banheiros, né? De tão carente que estava de investimento. Merendas simplórias, que às vezes a criança não podia nem repetir. Isso é muito triste, né? É um abandono. Porque a escola, querendo ou não, é a segunda casa da criança, né? E acho que vocês, como professores, passando por essa situação, deve dar uma aflição, né? Inclusive que eu sempre trabalhei em bairros mais humildes, então as nossas crianças eram bastante carentes, né? A falta do papel higiênico era até pra gente, professor. Não tinha café, não tinha açúcar, não tinha nada. A gente tinha que levar. E quando algum professor esquecia que o papel higiênico dele acabou, eu deixava meu box até aberto com as coisas lá dentro, porque às vezes eu tinha menos aula, então já com a idade eu já comecei a pegar um pouco menos de aula. Eu estava bem cansada já, porque realmente a escola suga demais, né? E eles usavam a Jane, eu usei. Então, assim, um descaso total, com profissionais que passam por provas dificílimas para estar ali. Não entra qualquer pessoa, porque eles são muito bem formados e exigidos. Então a gente não estava ali à toa, a gente tinha provas, a gente tinha processo seletivo, tinha uma condição superior, vamos dizer, de estar ali e ser tratado com esse descaso. Não tinha papel sulfite, não tinha como. Era assim, absurdo. Bom, mas aproveitando ainda o assunto e mudando um pouco, falando agora das coisas boas, queria perguntar para você se você lembra de alguma história da época como professora, que você vem desde a adolescência praticamente, se tem alguma história feliz que tenha te marcado muito. Não, eu comecei com 17 anos, então eu tenho inúmeras histórias felizes. Eu só lembro das histórias felizes, na verdade. Eu sou uma pessoa positiva, resiliente, eu sei que eu procuro ser isso, você sabe, né? No meu dia a dia, ensino para vocês. O Renan brinca, ser melhor a cada dia, você diz, sim. É uma frase que eu trago, né, comigo. E eu tenho inúmeras histórias, crianças que me fizeram de mãe porque eram abandonadas pela mãe, vários casos que até hoje me chamam de mãe, até no Facebook o pessoal não entende muito, né? Sim. Ai, mãe, bom dia, te amo. Ué, mas você tem outra filha, você tem outro filho, agora você é vovó, né? Da Sara, minha filha também, que ela me escolheu, né? O Iago me escolheu, então assim... nossa, tem muitas histórias. E eu lembro quando eu tive a oportunidade de dar aula no supletivo. Você nem era nascida. Olha. O Nelson Renan era nascido, né? E o seu Higino era o meu aluno mais velho, 53 anos de idade. E hoje eu tenho a grata satisfação de encontrá-lo no Clube 3 e 4, ele é solteiro, ele é porteiro lá, com 80 e tantos anos. Nossa. Uma sumidade, uma mente brilhante, ele se lembra de mim. Então era eu, tia Saletinha, tia Cleia, é maravilhoso. Então, assim, é uma história mesmo de muita alegria. O que eu olho para trás, eu só vejo, graças a Deus, alegria. Gostei que você lembrou de Ilha Solteira, vamos aproveitar então. Você não era de Ilha Solteira, né? Você nasceu em Pereira, foi isso? Nasci em Pereira. Em Pereira Barreto, que é uma cidade ali do lado, né?
Mas a nossa família sempre teve um pezinho ali em Ilha por causa da construção da usina, que tinha os tios que trabalhavam lá, né? E desde pequena você tinha esse contato, né? Como que foi isso? Eu ia visitar os tios, né? Ficava na Tina, na Tia Maria. E Ilha Solteira era uma grande selva de pedras ainda, era tudo terra, eu via construção. Tanto é que Ilha Solteira é mais nova que eu, né? Ela é mais nova, acho que 1 ou 2 anos que a mamãe. Então, quando eu fui, era bem assim, nativo. E aí você foi vendo aquela construção, aí a minha oportunidade de emprego, o meu primeiro emprego foi lá. No Patinho d'Água, quando ainda era particular, né? Sim. E aí levei a Sandra, levei acho que a Mônica, não lembro mais. Aí a gente foi formando uma equipe, uma pequena gangue de amigos lá, né? Mas que a gente amou muito aquela escola e deu sangue. E depois eu fui para a escola pública, aí fui para o Ângulo de Ilha Solteira, na época do Pedro Zonta. E aí, quando eu tive a oportunidade de pegar minha classe no estado mesmo, fixa, eu tive que abandonar o Ângulo, né? E aí eu fiquei só na escola pública. Eu lembro bastante que a gente pedia muito pra você dar aula pra gente, aí vinha alguns amigos e falavam assim, você não quer que sua mãe seja sua professora. Vocês queriam que eu fosse pro Ângulo dar aula pra vocês, mas a tia Sueli Silvestre, que comprou o Ângulo depois do Pedro, tinha trabalhado comigo como matemática na escola pública, sabia do meu trabalho, me convidava, eu falei, não, deixa pra Kitty, deixa pra aquela loirinha, que eu esqueci o nome agora, a tia bonitinha, loirinha da UNESP, a professora. A professora de ciências. Não, eu não tenho mais tempo, né? Você na época também trabalhava com várias escolas e ainda você começou a trabalhar com venda, né? Na época. E depois, logo em seguida, teve a nossa vinda pra cá, né? Sim, o papai foi convidado para comandar Ourinhos e a nossa escolha foi certa. O Renan estava aqui em Bandeirantes já fazendo a faculdade. Você podia vir também para o Ângulo e viemos com bastante carinho. Ficamos 6 meses na nossa rap, né? Tudo em caixote, porque eu não podia vir embora por causa da escola. Mas deu tudo certo, teve muito feriado aquele ano. E aí a gente se estabeleceu aqui e gostamos aqui. Vamos ficar. Legal. E eu lembro da nossa mudança, eu lembro do primeiro dia, eu vou falar essa porque eu quero que a Bárbara assista esse programa. Bárbara é uma amiga minha lá de Ilha Solteira de infância, gente. Primeiro dia de mudança, todo mundo na trupe dentro do carro, a casa, a gente naquela faxina, a Bárbara foi a primeira a testar o banheiro. Foi tomar banho, uma casa fechada, com tudo. Nossa, foi maravilhoso, porque ela entrou no banho e de repente eu escutei aquela gritaria, não sei o que, barulho de coisa caindo. Ela sai do banheiro gritando, vai minha mãe, né? Se você quiser continuar a história, né? E tinha uma barata imensa que saiu do rabo quando veio a água. Nossa, coitada, que vergonha, Bárbara. Nossa, ela levou maior capote. Mas ela super entendeu, porque a casa ficava fechada, o papai usava só a nossa suíte, o banheiro de vocês quase não usava. Mas a Bárbara levou um susto. Não foi antes do pai mudar, gente. Foi no dia que a gente. Só no dia que foi. Foi o dia que a gente. Isso, foi no dia que ele mudou, não que a gente mudou. Tá. Nossa, foi engraçado. A casa ficava fechada, verdade. E aqui em Ourinhos já estamos desde 2005, né? Acho que já deu bastante tempo de viver bastantes histórias e muita conquista, né? Mas qual história mais te marca daqui, da nossa mudança pra cá, assim? Tem alguma coisa que... Não, assim, eu me sinto muito feliz aqui. O que me lembra, assim, que me remete, às vezes, que eu tô pensando, que eu tive que trabalhar em Salto Grande, que eu amei. Até hoje tem minhas grandes amigas lá, um beijo pra todas, sempre me chamando, vem tomar nossa cerveja. Eu tô devendo, mas é que o Renan casou, tava na correria. Eu vou. E aí fui dar aula em Santa Cruz, deixei grandes amigas também, pessoas maravilhosas que eu visito até hoje, né? E depois trabalhei aqui nas escolas públicas, a Tia Berta, que é minha sósia, todo mundo fala que parece, a gente se parece. Então eu trago assim, a Silvia. A Silvia agora, que é da minha escola atual, da minha referente de aposentadoria, a Fabiana, a Flavinha, que estão sempre juntos. Então assim, tudo me marca. Eu acho que ter as pessoas ao redor e trazer a minha família sempre comigo, essa alegria de eu poder ter vocês todo domingo, no caso o Renan quando vem, mas vocês já estão sempre, né? Você é muito presente.
É um presente de Deus porque você é presente. Tem filho que mora na cidade e não é presente, né? E você tá ali, mãe, tem um cafezinho aí, tô indo. Então, pra mim, a minha verdadeira gratidão, alegria é Deus me dar saúde, né, em primeiro lugar, e ter vocês comigo. Não deixa a gente sozinho. Vamos pro sarau e vamos pro manifesto, vamos não sei pra onde. E eu, ó, vou. Mãe, então antes da gente mudar de assunto, a gente tem uma parte do programa que é a palavra do pote. Eu puxo uma palavra e a gente vai conversar sobre o tema que sair, beleza? Então vamos lá. Jesus. Bom, a palavra tirada do pote é humanidade. E não podia ter saído uma palavra melhor para a Regiane Mara, não é mesmo? Vamos falar sobre humanidade. Desde que eu me lembro por gente, que eu tenho memórias, é nítida a lembrança de ver você sempre ajudando os outros, né? Você sempre colocou todo mundo. Às vezes até fala, às vezes você se esquecia um pouco pra ajudar quem tava precisando. Muitas pessoas me passam na minha cabeça uma lembrança muito forte da Lilian, que nos deixou, mas que foi uma pessoa muito importante. Todas as pessoas do Boldrini e família, etc. De onde veio isso? Acho que isso era uma coisa que eu sempre quis te perguntar, porque eu sempre achei que era inata, né? Mas não é todo mundo que nasce com essa dom da caridade, assim. Você acha que foi uma coisa que você aprendeu ou que vem desde criança, assim, talvez por ter tido muitos irmãos e ter que saber controlar, dividir? Olha, eu não sei de onde vem, mas eu me lembro que a minha mãe era muito assim. Por exemplo, se aparecesse alguém batendo na porta, precisando de uma blusa, pedindo um alimento, ela sempre doou, tirou uma blusa dela, enfim, e deu para uma pessoa carente. Então, assim, isso eu me lembro da minha mãe. Mas depois eu consegui fazer um trabalho na escola, que eu tinha muitas salas de aulas, então em Ilha Solteira dava o quê? 10 salas com 40 alunos, então você trabalha com 400 alunos ali diariamente. E eu descobri que na beira do rio de Ilha Solteira tinha extrema pobreza. E eu comecei a falar nas salas, quem tinha berço, quem tinha isso, acho que por conta de um berço que precisavam, que tinham me pedido. Gente, quando eu vi, meus alunos traziam endereço, tem um armário de cozinha, eu tinha 4 berços para doar, eu tinha 10 guarda-roupas, eu tinha... E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Naquele tempo, eu nem sabia que existia que pagar carreta, essas coisas. Eu era uma menina de 20 anos, recém-casada e cheia de aula. E com isso aí, o que eu fiz? Fui na prefeitura e pedi lá no setor de transportes um caminhão. E esse caminhão, nós ficamos, eu esqueci o nome dele agora, mas ele foi candidato a vereador, tá lá até hoje. A gente passava nesses endereços com 2 funcionários da prefeitura, mais um motorista, colocava tudo no caminhão e descia entregar lá na beira do rio. E qual foi a minha surpresa? E aí tinha roupa, tinha tudo. Um dia eu tava na Quipão, que a gente morava no Uberaba ali, Sim. né? Então atrás da Quipão, vinha cedinho na Quipão. Aquele dia tava friozinho. Lá é calor, mas lá pra nós era frio aquele dia. Ah, né? sim. Bastante tempo atrás. Bastante tempo. Sim. Bastante. Aí umas criancinhas que chegam na circular, que na época era uma perua Kombi talvez, estavam entrando na padaria e me reconheceram. Tia, olha tia, essa blusa você que levou. E assim, na hora que a gente chegava com essas doações, era muita criança, muita família, então e eles lembraram de mim. Aí eu ficava muito feliz. E eu sempre fui assim, não adianta, se cair uma folha no chão, que alguém tá passando, eu já agacho, eu quero ajudar. Eu não sei de onde vem, mas eu acho que da minha mãe mesmo. Acho que da vovó, sim. A avó Virgínia também era muito A avó assim, Virgínia, né? Sim. Eu lembro, a gente... Toda a família italiana é muito assim. Eu acho que todas, a madrinha, tia Regina, né? Tia Célia, tia Maria. Tia Maria, conhecida como sargentona em Ilha Solteira, mas era a pessoa do coração mais, digamos assim, bom, né? Maravilhoso, Sim. E humano também. Sim. E pra gente continuar esse papo, acho legal a gente trazer até um pouco pro âmbito mais pessoal da humanidade que você me passou, né? Eu lembro muito da época do tratamento. Uhum. Pra quem não sabe, gente, eu tive uma doença quando eu era criança e sem minha mãe não teria existido nada do que vocês conhecem hoje aqui. E eu lembro, assim, que a gente
você sempre me passou muita força, muita, né, alegria, felicidade, e que a gente tinha que passar isso para as pessoas que estavam passando por aquela situação difícil com a gente, as outras crianças ali, até que fomos convidadas para participar das comemorações do hospital, até mandar um super abraço pro pessoal do Hospital Boldrini, em Campinas, Barão Geraldo. Morro de saudade. Silvia Brandalize, Simone Aguiar. Isso, minhas médicas queridas. E você foi Jubileu de Prata, saiu nos outdoors, a campanha, revistas da Abril Cultural, tem até hoje tudo. E eu lembro assim muito que as pessoas perguntavam, mas como que você consegue ser tão feliz passando por um câncer, né? Putz, uma criança de 9 anos de idade. Eu falei, olha, muitas vezes a gente se questiona, lógico, mas a resiliência quem me ensinou foi minha mãe. E a gente às vezes tem que saber aceitar, agradecer pela oportunidade de estar vivo e ter força para lutar, né? E tentar passar essa força para os outros também. E não foi só comigo que você passou por uma situação de problema de saúde. O Renan também teve, né, mãe? E, só que com o Renan era bem nenê, né? O Renan tinha um aninho, ele teve uma convulsão febril, que pra mãe é como se estivesse morrendo, né? Assim, é horrível mesmo. Mas graças a Deus ele houve um tratamento tranquilo, mais tranquilo, né? E aí, assim, a gente seguiu. Mas o menino deu trabalho. Ele era arteiro. Eu lembro da história que vocês... Eu não estava presente, lógico, eu só fui nascer depois, sou a filha mais nova. Do dia do aniversário que ele fugiu. Fugiu. O câmera filmando, viu o menino descer a escada do salão de festa e o menino tava lá no portão de casa. A sorte que era atrás da Quipão, no Uberaba, então não tinha rua tão perigosa ali. Era um domingo à tarde. Quando nós corremos, ele tava lá no portão de casa puxando. Ele tinha um aninho. Um aninho? Aniversário de um ano? Dois. O de um aninho foi do palhacinho lá no Araras, né? A gente morava no Araras ainda. Mas aí, já com 2. Todo dia azulzinho, gravatinho. Renan era hiperativo e eu era songamonga, né? Você era boazinha, assim. Quem vê hoje nem pensa, porque fala mais do que o homem da cobra. Depois você desvirou da vida, a mãe, né? Depois que eu fui pra faculdade. Eu ia falar agora isso. A Karina sempre faz essa mudança, falando, nossa, Rê, agora ela tá igual você. Eu acho que todo mundo. Bom. Outro dia, não sei quem ligou pra gente, eu tava em casa, eu acabei atendendo o telefone. Ligou pra você, né, no caso. E eu atendi, a pessoa falou, Rejane? Eu, não, é a Bia, acho que era o tio Guga. Nossa, mas você tá com a voz igualzinha da sua mãe, o mesmo jeito de falar e de brincar. E eu acho legal ter dado essa energia sua, porque todo mundo fala assim, né, Bia, você é alta astral, é brincalhona e tal. E por um tempo eu não fui, né, eu era muito tímida. Você puxou a timidez do seu pai, assim, mais seca, mais quieta, né? Mas depois eu acho que você... também o curso que você foi fazer, eu acho que ir embora de casa, conviver numa república, né? Porque você era mimadinha, né? Funcionário fazia tudo pra você, né? Leci, Luciano. Mas eu acho engraçado que, por exemplo, você sempre foi assim, né? Desde criança, você era a pop da turma. A tia Mônica conta, a tia Munira. Mas acho que é aquilo que você falou. Como eu tinha cuidado dos meus irmãozinhos, cuidava do Fernandinho do Proença, porque aí a Cecília aproveitava e falava, vai, Rê, fica com o Fernandinho, dava chocolate pra nós, né? Não que a gente não tinha, mas como ela era do mercado, ela trazia mais coisa, né? E a mamãe fez uma lousa muito grande na cozinha, lembra? Lá no fundo. Sim. E a molecada vinha toda. E eu lembro um dia que eu com 10 anos, peguei um Neucid, taquei, matar os piolhos da cabeça, todas as crianças, quase, intoxiquei todos. Ficou tudo e pegava a fraldinha do meu irmãozinho caçula, que acho que era otibano na época, e fechei a cabeça de todo mundo. Quando minha mãe chegou, quase que ela me matou. Porque eu vi ela passando Neucid em nós tinha piolho. Nossa. Eu tinha muito piolho, meu cabelo era muito fino. Eu só parei de pegar piolho dos meus alunos quando eu comecei a fazer mecha, fiquei loira, porque aí muita não vinha. Química, É a época da química. Mas a avó Virgínia cansou de eu chegar do patinho e passar o pente fino e cair as lendinhas, piolinho. Nossa, nosso tempo tá acabando, mas eu ainda queria falar de 2 assuntos que eu acho super interessante, que eu acho que fazem muita diferença na sua história de vida, né? Que foi a história que você quase virou modelo. A gente tem um pouco de alegria e aí não tem muita vergonha de aparecer. As meninas convidavam, mas eu fiz um curso na época. Com 15 anos eu fiz o curso. E aí eu aprendi a andar e eu desfilei muito. Depois levei você, mamãe e filhinha. Sim.
Não, depois você fazia mais por hobby, né? Assim, não por hobby, mas tipo de... porque eles convidavam quem era bonita e tinha corpão, era vergonhosa. E eu não tinha vergonha, vai embora. E a sua história com vôlei, né? Eu lembro que eu sou apaixonada por vôlei desde criança. É o único esporte que eu acho que eu gosto de assistir, de acompanhar um pouco. Além do futebol, que eu também gosto. Mas o vôlei, eu lembro que desde criança você ensinava a gente, mesmo a natação, que você foi professora, mas a gente teve essa história mais com o vôlei. Tanto é que o Renan é por causa do Renan do vôlei, né? Isso que eu ia falar pra você contar. Conta essa história. Na verdade, eu fui atleta desde os 7 anos de idade, porque eu muito magrelinha, com essas perninhas finas, e eu corria, então eu fazia salto de extensão, salto em altura, eu nadava, tinha medalha de tudo. E depois fui jogar vôlei, a gente foi para São Paulo, no Ibirapuera, foi campeão estadual paulista. Eu era do banco ainda nessa época, porque eu era infantil. E eu já estava na equipe, mas me senti também mesmo no banco, mas eu jogava, né? Então, quando eu fui ter o Renan, eu falei, eu queria ter um filho com o nome Renan, porque era um ídolo. Meu ídolo mesmo, e o vôlei sempre foi minha paixão. Tanto é que a gente jogava com a tia Nilva, todo mundo na ilha, já com vocês grandinhos. Vocês ficavam no cantinho, mas batendo bola. Eu lembro. Eu sinto falta aqui. Eu acho que deve ter alguma equipe, precisava procurar. Agora que eu aposentei. Eu já tentei organizar um grupo de vôlei aqui, mas as meninas são muito preguiçosas. E ninguém acabou indo. Então é isso. Bom, mãe, pra gente finalizar, a última pergunta que eu acho que eu sempre procuro definir o nosso convidado nessa questão. E como você é minha mãe, eu acho que a palavra que te define é amor. Então, o que é pra você? Qual que é a definição de amor? O amor é doação, né? É brigar também, né? Porque eu sou uma pessoa assim, severa. Se eu tenho que fazer uma parte, você tem a sua. Cada um faz a sua. Se uma parte não faz, aquilo quebra a cadeia e me irrita. Então, o amor também é uma cobrança, é ensinar e às vezes dar uma bronca é uma forma de amor, porque não é porque... O que eu falava para meus alunos? Eu tô dando uma bronca porque eu gosto de você. Se eu não gostasse, eu não brigava, né? Sim. Então, assim, sempre fui meio irritadinha. Esquentadinha, mas eu acho que a palavra amor na minha vida é ter um marido maravilhoso, que é o pai de vocês, que me ama incondicionalmente, é o amor de vocês, é estar com vocês presente na minha vida, vocês torcendo por mim, mesmo eu sendo chile quentinha, briguenta, nervosinha. É fazer seu purezinho errado, né? Esqueci de pôr o queijo, tava lembrando agora. E o cheiro verde. O cheiro verde. Tava picado lá. Tava mesmo. Então é isso, é essas coisas assim que eu quero fazer, quero dar conta. Eu quero dar conta de tudo por amor. E às vezes nesse caminho você acaba também sendo um ser humano, sofre influências do mundo fenomênico, né? E eu sou muito espiritualista, eu oro muito. E eu acho que Deus me concede tudo isso porque eu também me dedico pra Ele. Sim. É uma coisa que você sempre falou, né? Não existe cartilha pra nada. E eu te admiro muito porque você sempre seguiu seu coração e sempre foi uma mulher maravilhosa. Mas antes gostaria de agradecer o meu amigo maravilhoso, uma pessoa que eu amo muito, que é um maquiador divino, o Vladimir Tasca. Ele que maquiou hoje eu e minha mãe aqui pra estar no programa e é ele que provavelmente vai acompanhar o resto dos programas comigo. Vlad, te amo, amor. Obrigada. Beijo. Te amo. Te amo. Obrigada. Mamãe que te ama, você tem que agradecer a sua vida. Eu também, mãe. Bom, gente, depois de um papo super emocionante que eu tive que me segurar aqui várias vezes, com a lindíssima Rejane Mara, minha mãe, o nosso programa tá ficando por aqui. Eu espero você semana que vem e é isso. Um beijo, tchau! Orgulho da mamãe.